A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para mim e a sua vida, meus irmãos, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, que nos diz o seguinte: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, e a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, nós vemos uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, segundo a lei, segundo a religiosidade, essa mulher iria perder a vida, ela seria morta, Havia inúmeras pessoas ali, fariseus, escribas, hipócritas, pessoas religiosas, como nós temos hoje. São pessoas que se consideram mais santas, mais perfeitas, mais merecedoras da graça de Deus do que as outras, E os escribas e os fariseus eram isso, eram pessoas religiosas, que, segundo o que conta a história, essas pessoas, quando chegavam no sábado, que o sábado é um dia santo, é reservado para adorar a Deus, eles nem sequer gargorejo para a garganta eles faziam, porque consideravam isso como trabalho, O sábado é santo, então, segundo a Bíblia, e segundo o Pentateuco, a Torá, ele deve ser guardado e reservado para Deus, Mas é um absurdo não fazer um gargorejo para a garganta, porque seria considerado trabalhar, A hipocrisia desses homens era tanta, que eles também não gostavam que o Senhor Jesus Cristo curasse as pessoas que estavam enfermas no sábado, exatamente pela religiosidade. Eles preferiam ver uma pessoa doente, enferma, e morrer, e não queriam que ninguém curasse, que o Senhor Jesus Cristo não curasse, porque, era sábado, e segundo a lei, a religiosidade, não era lícito curar no sábado. Mas, meus irmãos, esse texto bíblico que eu acabei de ler para você mostra exatamente o propósito que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, não para julgar, Inclusive, ele poupou essa mulher da condenação, E assim ele fez com nós, Eu e você não era nem para estar vivo, Era para nós termos sido condenados pelos nossos pecados. Mas pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, Ele nos poupou da condenação, assim como ele poupou essa mulher que havia sido pega em pleno ato do adultério, Ele poupou a minha e a sua vida, porque eu e você, antes do Senhor Jesus Cristo vir e dar a vida dele pela minha e pela sua, nós estávamos mortos em delitos, nós estávamos separados da presença do Senhor Jesus Cristo, Até que o Senhor Jesus Cristo veio, se entregou a vida dele pela minha e pela sua, para que nós não fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos perdoados, E tivéssemos a chance de nos reconciliar com Deus Pai. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz para essa mulher lá no versículo 11, no versículo 10, perdão, quando o Senhor Jesus Cristo se endireitou, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno, vá e não peques mais, O Senhor Jesus Cristo não veio para nos condenar, Ele não veio para apontar os nossos erros, os nossos defeitos, mas assim como ele fez com essa mulher,
Ele veio nos poupar da condenação eterna, Ele veio nos dar a possibilidade de nós se arrependermos dos nossos pecados e nos reconciliarmos com o Deus Pai, né? Você talvez que esteja assistindo esse vídeo, nesse dia de hoje, ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais marcantes do cristianismo. É o momento que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, que está muito próxima. Eu tenho falado com veemência, com firmeza, com sinceridade aqui neste canal, que é pouco tempo, né, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? O Senhor Jesus Cristo diz que, como na época de Noé, né, muitos casavam-se, muitos davam em casamento, né, e quando veio o dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo diz que assim será quando Ele voltar, né? Ninguém vai saber, as pessoas vão estar vivendo a sua vida normalmente, comumente. Quando vê, Ele vai aparecer no céu juntamente com os seus anjos, né? E Ele virá para julgar aquelas pessoas que não se arrependeram de seus pecados, aquelas pessoas que não o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, aquelas pessoas que não creram nessa palavra que eu estou pregando nesse dia de hoje. Então, através desse vídeo, o Senhor Jesus Cristo está dando uma chance para você se arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ser batizado com o Espírito Santo, para que o dia que o Senhor Jesus Cristo vier julgar a humanidade, dar aos ímpios a recompensa deles, que será juízo, que será dor, que será tormento, será sofrimento, né? Porque o Senhor Jesus Cristo mandou profetas, mandou pessoas para pregar o Evangelho a eles, avisando que eles estavam errados, que um dia o Senhor Jesus Cristo iria voltar, iria julgar os pecadores que não se arrependeram de seus pecados, né? Mas eles não creram, eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? E também não se arrependeram de seus pecados. Então, meus irmãos, essas pessoas vão sofrer, vão chorar, vão pedir misericórdia, mas vai ser tarde, porque o Senhor Jesus Cristo já alongou muito a vinda dele, ele já atrasou, né? E o Senhor Jesus Cristo dará também aquelas pessoas que se arrependeram de seus pecados, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o galardão, a recompensa eterna, a sua morada, né, na cidade de Jerusalém, a nova cidade de Jerusalém, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, que se arrependeram de seus pecados, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que amaram, que perdoaram, que foram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. O Senhor Jesus Cristo irá recompensá-las, né, com o seu galardão, a recompensa eterna, a herança eterna que o Senhor Jesus Cristo preparou para essas pessoas, e não somente isso, a salvação, a vida eterna, porque quando o Senhor Jesus Cristo vir julgar a humanidade, aqueles que não creram serão totalmente destruídos pelo fogo, mas eu e você que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos livrados, nós teremos a vida eterna, nós vamos entrar no gozo, no descanso, né, do nosso Senhor, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos batizados com o Espírito Santo, fomos preparados para quando o Senhor Jesus Cristo viesse buscar a igreja dele, né, nós fôssemos arrebatados aos céus. Então, meu irmão, hoje você está tendo a chance de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado com o Espírito Santo, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier julgar a humanidade, Ele dê para você a recompensa eterna, o galardão, a herança eterna, né? E não a dor, não a destruição e não a morte, né? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?